Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez com o programa Realidades da Safra. O momento para você, produtor, participar com a gente, irmos juntos montando um quadro, mostrando o cenário do desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. Estou de volta aqui com você nesta manhã de sexta-feira, dia 24 de janeiro, para justamente fazermos esse retrato das lavouras. Muitas vezes a gente se pergunta se aquelas estimativas oficiais de safra refletem realmente o que está acontecendo no campo, o que está acontecendo nas lavouras. Esse é o momento para você participar com a gente e irmos juntos mostrando essas realidades da safra. Para isso, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso YouTube o seu comentário, mande o seu nome, a região de onde você fala, como é que está o clima aí para você, como é que está o desenvolvimento da lavoura até este momento. Compartilhe com a gente a sua realidade, a realidade da sua lavoura, da sua safra, para a gente ir juntos mostrando esse cenário real que está acontecendo nas mais diferentes regiões produtoras do Brasil. Para a gente começar o nosso giro, começar a entender melhor o desenvolvimento dessas lavouras nas diferentes regiões produtoras do Brasil, vamos começar pelas imagens enviadas pelos produtores para a gente acompanhar um pouquinho esse desenvolvimento. E a nossa primeira parada e aí, galera, em Rio Verde, temos no estado aqui de Goiás, justamente ali o motivo município de Capão do Cipó, no Rio Grande do Sul, aí a nossa situação das lavouras. Eu, Guilherme Dorigatti, a repórter cinematográfica Patrícia Domingos, estivemos lá em Rio Verde, no estado de Goiás, para acompanhar o desenvolvimento das lavouras de soja lá no sudoeste goiano. Essas imagens que a gente trouxe de uma fazenda lá em Rio Verde, a soja se desenvolvendo bastante bem até este momento, bom regime de chuvas, e na próxima segunda-feira, já vou deixar aqui o convite para você, vamos ter o Realidades da Safra especial de Rio Verde, mostrando esse desenvolvimento das lavouras. Vamos conversar com produtores, especialistas, analistas, para entender um pouquinho melhor esse desenvolvimento da safra de soja lá no sudoeste goiano. É na próxima segunda-feira, não perca, programa especial com entrevistas em loco trazidas direto lá de Rio Verde, no sudoeste goiano. Continuando o nosso giro, vamos para o interior de São Paulo, porque o Antônio José Tondato, lá de Cândido Mota, mandou essas imagens para a gente mostrando a alta pressão da mosca branca na safra de soja do interior paulista. Essa preocupação também já se estende para as lavouras de segunda safra, especialmente o feijão. Nós conversamos também com produtores de Guaíra, em São Paulo, lá de Cândido Mota, especialistas. Essa notícia está em destaque do Notícias Agrícolas no site e daqui a pouquinho a gente vai trazer ela para você aqui também ao longo do nosso Realidades da Safra, justamente apontando como é que está essa situação da pressão da mosca branca no interior de São Paulo, alta pressão dos insetos e difícil controle por parte dos produtores até este momento. São os relatos que a gente colheu e daqui a pouquinho a gente vai trazer em detalhes para você que está acompanhando a gente ao vivo na manhã desta sexta-feira. Para encerrar o nosso giro de imagens, Capão do Cipó, lá no Rio Grande do Sul, vídeo enviado da região mostrando a falta de chuvas, o impacto negativo das lavouras. Essa semana a Carla Mendes conversou com o Elmar Floss, professor, mostrando justamente esses impactos do clima para as lavouras gaúchas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também informações atualizadas da Emater do Rio Grande do Sul sobre esses impactos da estiagem no desenvolvimento das lavouras da safra de verão lá no Rio Grande do Sul. A gente vê aí no vídeo e nas imagens justamente esse impacto negativo do clima para o desenvolvimento da soja gaúcha. Mais um ano que o produtor do Rio Grande do Sul vai amargando problemas no desenvolvimento das suas lavouras. E você também pode participar com a gente. Mande a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo aqui para o Realidades da Safra, que a gente vai exibir nos próximos programas ao longo da nossa programação. Para você participar é muito fácil. Você pode mandar a sua imagem para o Instagram oficial do Notícias Agrícolas, o @Notícias Agrícolas, ou para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241 é o WhatsApp do Notícias Agrícolas para você enviar a sua imagem, a sua foto, seu vídeo, compartilhando com a gente o desenvolvimento da sua lavoura, compartilhando como é que está a realidade da sua safra para a gente ir juntos mostrando este cenário. Um outro jeito de você participar é mandando seu comentário aqui no nosso chat do YouTube, como fez o Ricardo Mariano. Ele é lá de Guaíra, no interior de São Paulo, mandou o seu bom dia aqui pra gente. Ricardo, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma notícia sobre a mosca branca aí na região de Guaíra, no interior de São Paulo, mostrando um pouquinho essa pressão. Conta pra gente também se você tá vendo essa pressão de mosca branca aí na sua lavoura, a gente traz o seu relato aqui ao longo do nosso programa também. Vamos continuar o nosso giro, vamos continuar o nosso programa
começando as nossas entrevistas, vamos visitar algumas regiões produtoras hoje aqui no Realidades da Safra. Nós vamos lá para Uberlândia, no estado de Minas Gerais, para conversar com o vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia. Colheitas começando pontualmente no município mineiro. Também vamos para o estado do Piauí conversar com o diretor executivo da ProSoja do estado, que vai contar para a gente um pouquinho as expectativas de grande safra de soja 24-25 lá no estado piauiense. E nós vamos também para o Tocantins, conversar também com o vice-presidente da ProSoja do estado, que vai mostrar um pouquinho essas expectativas de chuvas para os próximos dias e o que isso pode impactar na colheita lá da região. Nós vamos também para o Tocantins nesse Realidades da Safra. Então vamos começar o nosso giro, vamos começar recebendo os nossos convidados. Esse é o Entrevistas da Safra. Parada em Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Vamos conversar com o Claudionor Nunes Moraes, vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, já está aqui conosco por vídeo. Claudionor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Claudionor, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo as lavouras por aí. A gente tem visto Minas Gerais recebendo bons volumes de chuva, em Uberlândia essa situação está positiva também? Tá sim, tá positivo. Nós tivemos um ano muito semelhante ao do ano passado, eu acho que com volume de chuvas maior. A gente não sabe até que ponto isso impacta de forma positiva ou negativa. Enfim, estamos esperançosos com o ano agrícola aqui. E aí, Claudionor, qual que é a expectativa de produtividade para esse ano, até se a gente comparar com a safra passada? Então, quando se fala de produtividade, a gente está numa linha muito tênue, muito próximo da produtividade maior de cada variedade, né? Nós temos evoluído muito com isso nos últimos anos. Então, as margens são, quando você tem um ano agrícola normal igual esse, em relação aos últimos 3 anos, a gente fica à mercê de uma expectativa pequena. Por quê? Porque a gente já está atingindo altos níveis de produtividades aqui na nossa região. Já de uma década para cá, a gente vem melhorando constantemente. A gente consegue ter alguma ideia de sacas por hectare para apontar nesse momento, Claudionor? Então, quando você fala de produtor de ponta, né, com área já estabilizada e tudo, a gente vem aqui com a produtividade média na casa dos 80 sacos de média, né? E o ano passado foi muito próximo disso que aconteceu. Esse ano, pelo início, né, a gente já teve alguns campos sendo colhidos, parece que vai repetir essa produtividade. E aí, Claudionor, você destacou nessa colheita começando aí na região. Quando é que esses trabalhos devem ganhar ritmo e se estender mais para os produtores aí do município? No mês de janeiro, você colhe variedade muito precoce, né, e plantada cedo. Então, nós temos aqui só alguns produtores pontuais que conseguiram fazer isso, tá certo? O ritmo de colheita normal mesmo, ele inicia a partir de 5 a 10 de fevereiro. E aí, Claudionor, esses trabalhos devem se estender até quando? E como é que fica a janela para plantio da segunda safra? A janela da segunda safra na nossa região, a gente tem ajustado ela para o mês de fevereiro. Embora no ano passado não foi muito bom, porque a chuva, né, cortou aqui na nossa região no final de abril. Nós não tivemos mais em maio, junho, algumas pancadas isoladas, e a produtividade da safrinha foi muito baixa. Esse ano, a tendência é encurtar um pouco essa janela. Os plantios estender até dia 22, 23, no máximo 25, isso para safrinha principal, vamos dizer assim, né, que é a safrinha do milho. Depois disso, você pode semear sorgo e até trigo. E aí, Claudionor, olhando agora para o mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor aí de Uberlândia avançar com as vendas da soja? Esse é um cenário muito difícil de comentar, né? Quando se fala de vendas, é alguma coisa muito difícil de acertar. Embora a gente também vem com uma estabilidade em relação ao ano passado. Eu diria assim, o ano passado o produtor, na média, vendeu, aquele que vendeu, né, na boca da safra que diz, né? Porque aquele que armazena e especula é uma outra história, mas aquele que vendeu na boca da colheitadeira
fez uma média aí de próximo de 118 a 120 reais, né? Aqui também está tudo indicando que vai acontecer dessa forma também. Os preços manteve em relação ao ano passado. E, Claudio Honor, para a gente encerrar, olhando um pouquinho para a situação de pragas e de doenças, como é que foi esse cenário nesse ciclo aí para vocês? Em relação a pragas e doenças, as novidades são ruins, né? Não são boas, né? Infelizmente, a gente sabe que essa briga é uma briga constante, né, entre o homem do campo e a natureza. E nós tivemos aqui algumas situações novas, né? Quebra de tecnologia de transgenia da soja, com volta de lagartas, né, do tipo a helicoverpa, que tinha sido controlada por tecnologia, ela voltou a atacar as lavouras de soja, né? A gente está preocupado com isso. O pouco de milho verão que aqui é plantado, que não é muita coisa, a gente planta em torno de 5 a 8% na safra normal com milho verão, né? 93, 95% é com soja. Esse milho verão também sofreu muito com ataques de lagartas. Então, a gente está preparado aí para a safrinha, para poder retomar com o controle de lagarta conforme era antes da tecnologia de controle que vinha impregnada no híbrido, né? Claudio Honor, aproveitar para registrar a participação aqui. O José Natal, que é aí de Uberlândia, manda o seu bom dia, manda um abraço também para você, Claudio Honor. Se você quiser aproveitar para deixar algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, obrigado. Um abraço para ele aí também. Então, a mensagem final que eu deixo é assim: aqui nós temos, principalmente para aqueles que estão no nosso entorno, nós vamos ter uma feira, nossa FEMEC, nossa, que vai acontecer agora de 31 de março a 4 de abril, né? Que é promovida pelo Sindicato Rural de Uberlândia. É uma feira que já está na 12ª edição. Então, eu gostaria de convidar as pessoas para estar participando, para buscar informação, porque sem informação a gente corre o risco de ficar pelo caminho. Claudio Honor, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita, o final, os resultados finais aí na região com você. Obrigado, até a próxima. Próximo, abraço, obrigado. O Claudio Honor Nunes de Moraes, vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Minas Gerais, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da região, que recebeu bom volume de chuvas ao longo deste ciclo. A expectativa é de alta produtividade, podendo chegar ali na casa das 80 sacas por hectare, naquelas áreas mais consolidadas, as áreas mais produtivas da região. A colheita começando nesses últimos dias, expectativa dos trabalhos ganhando ritmo a partir do dia 5 de fevereiro, e aí se estendendo durante esse segundo mês de 2025, garantindo aí uma boa janela para o plantio da segunda safra de milho, que deve ser finalizada até por volta do dia 22, no máximo dia 25 de fevereiro, garantindo essa boa janela para o desenvolvimento também do milho. Claudio Honor também destacando um cenário de comercialização um pouco mais complicado, o produtor esperando as oportunidades de negócios e de preços para avançar com essas vendas, para avançar com essa comercialização. Aproveitar para registrar mais uma vez a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nessa sexta-feira. Faça como o Ricardo Mariano, lá de Guaíra, em São Paulo, também o José Natal de Uberlândia, de Minas Gerais. Manda para a gente a sua mensagem, o seu nome, a região de onde você está falando e conta para a gente como é que está o desenvolvimento da sua lavoura aí na sua região, para a gente entender um pouquinho essas realidades nas mais diferentes regiões produtoras do Brasil. A participação de vocês, produtores, é muito importante para o desenvolvimento do Realidades da Safra, para a gente juntos ir mostrando esse cenário das lavouras, mostrando o que está acontecendo nas mais diferentes regiões do Brasil, mostrando justamente esse cenário, como é que está a realidade dessas lavouras. Você pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo pelo Instagram do Notícias Agrícolas, pelo WhatsApp do Notícias Agrícolas, são os canais oficiais para você compartilhar essas imagens, e você pode mandar também a sua participação aqui no YouTube durante o nosso programa ao vivo. Para você mandar a sua foto é muito fácil, o canal oficial do Instagram do Notícias Agrícolas é o @Notícias Agrícolas, você pode mandar por lá a sua foto, o seu vídeo. Uma outra opção é você mandar através do nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241, 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas. Manda a sua imagem, compartilhe com a gente como é que está o desenvolvimento da sua lavoura.
Vamos seguir o nosso giro, conseguir recebendo os nossos convidados. Nossa parada vai ser lá no estado do Piauí para acompanhar o desenvolvimento dessa safra por lá. Quem vai conversar com a gente é o Rafael Masco, diretor executivo da ProSoja do Piauí. Já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Rafael. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Te ouvimos bem, Rafael. Conta pra gente como é que está o desenvolvimento da soja por aí, porque o produtor tem tido boas condições de clima para o desenvolvimento da safra até aqui, né? Guilherme, principalmente de pós-Natal, final de ano e agora no mês de janeiro, né? Aqui a produção no estado do Piauí ela se concentra na região sudoeste, ali, né? No Matopiba, como chama. No Cerrado Piauiense. A gente conseguiu concluir o plantio em dezembro, mas ali outubro, novembro e dezembro as chuvas ficaram abaixo da média. Não tivemos nenhuma chuva assim mais generalizada e de volume maior nesse período. Mas mesmo assim o produtor que já vem se preparando há muitos anos aqui no estado, com tecnologia, com manejo, conseguiu implantar as lavouras, mesmo com chuva abaixo da média, as lavouras germinaram, emergiram satisfatoriamente, e agora, principalmente no mês de janeiro, agora nas últimas 2-3 semanas, a gente teve mais de 300 milímetros de chuva e as lavouras estão bem estabelecidas, já um percentual bom já indo para o reprodutivo também. E aí, Rafael, nesse cenário, a expectativa de vocês para esse ano é bater recordes de produção, superar aqueles índices do ano passado, né? Esperamos, mas ainda é uma expectativa, né? A gente ainda tem o Piauí, naturalmente, ele planta um pouquinho mais tarde que as demais regiões do país. Aqui o plantio inicia no meados, final de outubro, quando ocorrem precipitações no mês de outubro, mas se concentra no mês de novembro até meados de dezembro. Então, a gente tem aí aproximadamente metade das lavouras de soja já em estádios reprodutivos e a outra metade ainda em estádios vegetativos, né, que vão ser definidas só lá no final de fevereiro. Então, temos uma expectativa boa, as lavouras estão bem implantadas, apesar aí desse outubro, novembro e dezembro com chuvas abaixo da média. Tem potencial, mas ainda aí temos que aguardar as condições do mês de fevereiro para definir se vamos ter uma safra recorde. E aí, Rafael, olhando para pragas e doenças, como é que tem sido o cenário? Se o clima tem ajudado, desse lado, como é que tem sido por aí? A princípio, não temos nenhuma notícia assim mais que chame a atenção de problemas maiores com pragas e doenças. Tivemos alguma dificuldade de entrada nas lavouras agora, nessas últimas 2-3 semanas, como eu falei, por conta de bastante chuva. Mas aí agora, nesses últimos dias, nessa última semana, já deu uma abertura aí, já uns dias de sol, e o produtor está colocando em dia aí seus manejos de controle de pragas e doenças fungicidas, principalmente, para manter esse potencial de produtividade que se espera aí nas lavouras. Rafael, quando é que devem começar os trabalhos de colheita por aí? Teu áudio cortou um pouquinho aqui, Guilherme, mas deu para... a colheita, ela se inicia agora já no final de janeiro, mas ainda uma pequena parte da área, as áreas que se consegue plantar lá em meados de outubro e com materiais precoces, agora no final de janeiro, início de fevereiro, inicia-se a colheita das áreas de sequeiro, né? O Piauí já tem alguma coisa irrigada que já colheu, está colhendo, mas assim, a expectativa é que a colheita avance mais lá para o final de fevereiro, início de março, que é o normal aqui para a região. E aí, como é que fica calendário para plantio de segunda safra? Então, é um ponto muito importante, porque a gente teve um leve a moderado atraso do plantio também.
não tanto quanto a safra passada, onde a gente teve condições de plantio lá somente a partir do dia 5, 6 de novembro. A safra passada houve um atraso acentuado, esse ano houve um leve atraso. Nós tivemos algumas precipitações ali em meados de outubro, que o pessoal conseguiu, as primeiras precipitações, as primeiras chuvas que o pessoal conseguiu plantar em uns 10, 15% da área. E depois só fomos ter chuva mais regulares a partir de novembro, mas assim, não teremos uma área de safrinha cheia, como já tivemos há 2, 3 safras, mas devemos ter aí um incremento de área de safrinha em relação à safra passada, onde o atraso foi maior. Mas mesmo assim, em função desse atraso, deve se reduzir aí a expectativa de plantio de milho segunda safra. É importante pontuar que o Piauí, assim, ele não é um estado tradicionalmente que faz segunda safra. A gente faz no máximo aí em torno de 20% da área de soja que é plantada, que se consegue plantar cedo com segunda safra de milho. E, Rafael, olhando agora para a comercialização, como é que estão as oportunidades para o produtor do Piauí avançar com as vendas nesse momento? Os preços ainda estão um pouquinho aí abaixo da expectativa do produtor, né, em função também desse aumento de custos que a gente teve nos últimos anos. Aqui eu conversei com alguns produtores hoje pela manhã, o preço da saca de soja aqui no estado está variando em torno de R$120, o milho em torno de 60, 65. O produtor tem buscado aproveitar algumas oportunidades, aí, algumas janelas para comercializar. Acredito que até o momento deva-se ter algo em torno aí de 50%, 60%. Não tem um número muito preciso da safra 24, 25 comercializada já. Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário da soja aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A gente é que agradece aqui a oportunidade em nome dos produtores de soja do estado. Como eu disse, a gente teve esse leve atraso no plantio. Não deve impactar muito na soja se as condições climáticas colaborarem agora no mês de fevereiro, especialmente, que é onde se define a segunda metade aí da safra, vamos dizer assim, mas como eu falei, vamos ter um impacto sim na redução da expectativa de plantio para a segunda safra. O Piauí já chegou a quase 200 mil hectares de milho safrinha nos anos de condições boas para a segunda safra. Esse ano a expectativa até o momento é que se fique aí algo em torno de 115, 120 mil hectares. Mas mesmo assim a gente deve ter, como eu disse, se o clima colaborar, uma recuperação da safra de milho. A gente teve uma redução acentuada nos últimos 2 anos em função de mercado, de preço também. E esperamos aí voltar à produção de acima de 2 milhões de toneladas de milho aqui no estado. Soja, aí, se tudo correr bem, como eu falei, deve superar a marca de 4 milhões de toneladas. E o estado, se tudo correr bem até fevereiro, março, deve ter uma produção satisfatória. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser essa colheita aí no estado do Piauí. Um abraço, até a próxima. Abraço. O Rafael Masco, diretor executivo da ProSoja do Piauí, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras de soja lá no estado piauiense, o bom desenvolvimento diante das chuvas bem distribuídas a partir do final do mês de dezembro e a expectativa de superar recordes de produção, atingindo até níveis 13% acima do registrado na safra passada, a temporada 23-24, expectativas positivas para essa produção de soja 24-25 lá no Piauí. Claro, a gente vai seguir acompanhando esses trabalhos de colheita lá no Piauí e em todas as outras regiões do Brasil também. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta sexta-feira, a Terra Nova Consultoria, mandando o seu bom dia lá de Formosa, no estado de Goiás.
Notícias Agrícolas esteve aí no estado nos últimos dias, lá na região de Rio Verde, mostrando esse desenvolvimento das lavouras. E na segunda-feira da semana que vem, a próxima segunda-feira, dia 27, vai ter Realidades da Safra especial, mostrando todo esse material produzido diretamente de Rio Verde, no sudoeste goiano. Vocês não podem perder, vai ficar bastante legal todo esse trabalho, esse material que a equipe do Notícias Agrícolas está produzindo para a próxima segunda-feira. Já fica o convite aqui para vocês. Vamos continuar o nosso giro, continuar recebendo os nossos convidados. Nossa parada vai ser no Tocantins, para conversar com o Thiago Facco, vice-presidente da ProSoja do estado. Já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Thiago. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, uma satisfação estar falando com vocês aí também. Thiago, conta pra gente como é que tem se desenvolvido as lavouras de soja aí no estado até esse momento. Olha, a safra aqui tá indo pro finalmente, né? As lavouras têm dentro de a safra correu tudo dentro de uma normalidade. A gente teve no mês de dezembro ali alguns períodos e alguns bolsões de déficit hídrico, né? Mas na sua grande parte a safra vai ser satisfatória aqui, sabe? A gente tem um tempo ainda pela frente aí. O mês de dezembro aqui é um mês que a gente intensifica as colheitas, né? Se a chuva não atrapalhar, a nossa safra vai ficar mais ou menos dentro de uma normalidade, uma safra boa, satisfatória, mais ou menos em linha com o que a Conab vem divulgando e o que as consultorias vêm divulgando aí, né? A gente deve colher aí algo ao redor de 5 milhões e 200 mil toneladas. Isso aí dá uma produtividade aí de 57, 58, 59 sacos por hectare. E, Thiago, esse clima tem ajudado até este momento? Como é que é a expectativa para a colheita? Quando é que devem começar os trabalhos? E quais que são essas previsões de clima, de tempo para esse período? A colheita já começou de forma moderada, já tem algumas áreas sendo colhidas aqui no estado, né? O tempo desde a virada do ano, de meados de fevereiro para frente, tem corrido muito bem aqui para nós. O nosso problema agora a gente tem, tomara que não aconteça, as previsões ainda são de bastante chuva, né? E aí a hora que intensificar os trabalhos de colheita aí, que é a partir do fim da última semana de janeiro, começo de fevereiro, principalmente a partir de começo de fevereiro, essas chuvas, elas tomara que não nos atrapalhem com o andamento da colheita, né? Mas até agora não podemos nos queixar, a safra tem sido boa, tem uma incidência um pouco maior de praga e doença agora, em função do excesso de chuva. A gente teve uma primeira quinzena de janeiro bastante chuvosa aqui, mas nada que atrapalhasse o desenvolvimento da safra, né? Um pouco baixo, o índice de insolação um pouco mais baixo que o normal, mas a safra tem se desenvolvido muito bem aqui para nós. Essa atenção às doenças de final de ciclo é um ponto bastante importante, né, Thiago? O produtor não pode tirar a atenção das lavouras justamente agora nessa reta final, né? Exatamente. Hoje a questão de clima, hoje a gente já está meio que definido, né? Então agora se volta basicamente a pragas e doenças, né? A gente teve algumas infestações grandes de mosca branca aqui também, que é uma praga que vem incomodando bastante. E agora realmente o problema é as doenças de final de ciclo. Mas o produtor vem tomando os cuidados e fazendo os tratos necessários, então acredito que isso também não vai ser grande problema para nós, tá? Agora a gente vai se voltar basicamente para a colheita, para o andamento da colheita aí, se tudo der certo e as previsões não são de muita chuva no mês de fevereiro aqui, os trabalhos de campo andando normalmente, como eu falei, a gente vai ter uma safra bem satisfatória. E, Thiago, olhando para a comercialização, como é que estão as oportunidades para o produtor aí do Tocantins avançar com as vendas? Olha, semana passada, alguns dias atrás, aí, enquanto o dólar ainda se mantinha próximo dos 6,10 ali, acho que o mercado deu bastante oportunidade, né? Chicago também deu oportunidade agora essas semanas aqui. O nosso problema aqui, a gente está tendo uma defasagem em relação aos outros estados aqui. Eu acho um pouco também em função do prêmio, né? O prêmio do Arco Norte aqui, onde vai a grande parte da nossa soja, está negativo, então isso aí acaba nos tirando um pouco a nossa rentabilidade aqui. Eu acredito que na média das outras safras a gente está um pouco menos vendido do que os outros anos. Nós não tivemos grandes oportunidades de venda, né? O pessoal acho que intensificou um pouco a semana passada ali, como Chicago deu uma aumentada, o dólar também deu oportunidade,
mas a gente deve estar aqui com algo em torno de 50% comercializado já. E, Tiago, ainda nesse cenário de comercialização, de rentabilidade, a gente trouxe aqui nos últimos dias as aprosojas de 2 estados aí do Arco Norte, vizinhos aí de vocês, o Maranhão e o Pará, trazendo cenários de novas taxações para as exportações do agro. Como é que vocês aí no Tocantins estão acompanhando isso? Tem conversas nesse sentido aí no estado também? Sim, é uma situação que nos preocupa bastante aqui, né? Essa taxação, principalmente no estado do Maranhão, né? Toda a produção que passar nas rodovias do Maranhão, seja ferrovia ou rodovia, serão passíveis de pagamento de imposto, né? Isso aí nos preocupa bastante, porque a gente já está, a formação do nosso preço, muitas trades já estão compilando esse custo, e aí é como eu falei, nosso preço está um pouco defasado em função além dos prêmios, né, em função desses impostos aí. É uma situação bastante preocupada, a gente já vem falando com as outras aprosojas aí, principalmente do Piauí e do Maranhão, para a gente tomar alguma providência. O próprio Maranhão aí, já sei notícia, devem ter falado aí para vocês, que eles estão entrando com uma ação judicial, né, em função dessa taxação. E essa taxação aí, na verdade, ela, além de nos tirar uma boa parte da nossa margem, que já é pouca, ela é muito abusiva, né? É um imposto que não tem, o produtor não dá mais conta de arcar com todas essas despesas aí, né? E, Rafael, para a gente encerrar, olhando para a sequência das atividades, Tiago, como é que fica a expectativa de plantio para a segunda safra, calendário, janela, como é que está essa projeção? A nossa janela aqui, ela é mês de fevereiro, né? Então, a gente tem que intensificar as colheitas agora em fevereiro para poder plantar o milho dentro da janela ideal. A nossa safra, em função do clima ter corrido dentro de uma normalidade, ela acabou alongando um pouco o ciclo. Então, a nossa colheita em relação aos últimos anos, ela está um pouco atrasada, ela vai atrasar um pouco, tá? Eu não acredito que vá prejudicar a safrinha. A gente vai ter uma boa área semeada dentro da janela ideal. Talvez a gente tenha um pouco de com os insumos comprados, já estava programado, mas assim, a gente está vendo aqui que está tendo um atraso, o ciclo da cultura aqui, ele alongou algo em torno de 5 a 7 dias aí, né? Isso aí vai acabar empurrando o milho para frente um pouco. Mas acredito que não seja nada muito grave. Tiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, tranquilo, ficamos à disposição aqui e qualquer coisa que precisar, estamos à disposição aqui. A gente está aqui fazendo a nossa parte. Vamos torcer para que Deus nos abençoe com um restinho de safra aí dentro de uma normalidade para que a gente consiga ter isso nas nossas atividades aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita, os resultados finais aí no estado. Um abraço e até a próxima. Grande abraço a todos. Até mais. Esse é o Tiago Faco, vice-presidente da ProSoja do Tocantins, conversou com a gente para mostrar o desenvolvimento das lavouras lá no estado, o estado que recebeu bons volumes de chuvas durante esse ciclo, e a expectativa é positiva para a produção, para a produtividade. O Tiago destacando a expectativa de atingir entre 5,1 e 5,2 milhões de toneladas, o que seria uma produtividade média entre 57 e 59 sacas por hectare, índices considerados positivos lá para o estado do Tocantins. Preocupação nesse momento, além das previsões de chuvas durante os trabalhos de colheita e a pressão de doenças nessa reta final, no final do ciclo do desenvolvimento dessas lavouras, atenção também para a comercialização. O Tiago destacando preços menores do que outras praças do país e bastante preocupação com novas taxações para as exportações lá na região do Arco Norte, estados como Maranhão, Pará, trazendo essa situação de novas taxas. Aí o Tiago destacando essa preocupação, inclusive dos produtores do Tocantins, já que a produção de soja do estado, que passar por esses outros estados pelo Pará, especialmente pelo Maranhão, para chegar até os portos, podem ser taxadas e aí trazer impactos indiretos para os produtores também do estado do Tocantins. As aprosojas lá da região se unindo, se juntando, tentando alguma maneira de mitigar esses impactos e tirar, de repente, essas taxas que devem impactar bastante na comercialização dos grãos a partir desta temporada, a partir dessa safra 24-25.
Vamos continuar o nosso programa, continuar o Realidades da Safra, porque agora chegou o momento da gente acompanhar algumas notícias sobre o desenvolvimento das lavouras, sobre o desenvolvimento das safras, das mais diferentes culturas do Brasil. Todas elas estão lá no site do Notícias Agrícolas, você pode acompanhar. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para a situação da mosca branca no interior de São Paulo. A notícia é destaque no site do Notícias Agrícolas. O interior de São Paulo tem registrado aumento na pressão de mosca branca na soja e isso já liga o alerta para a segunda safra de feijão no interior paulista. A safra 23-24, a temporada anterior, já tinha sido marcada pelo aumento da pressão da mosca branca em muitas regiões produtoras e agora o ciclo 24-25 também volta a registrar o problema, especialmente no interior de São Paulo, onde a presença dos insetos é até maior do que o registrado no ciclo passado. O produtor rural lá de Cândido Mota, o Antônio José Tondato, contou aqui para o Notícias Agrícolas que a mosca branca tem se tornado um problema de 3 ou 4 anos para cá e hoje até a cidade está infestada, a mosca está atacando plantas, flores, jardins, um ataque muito grande desde a segunda safra do milho do ano passado. As moscas ficaram alojadas no mato, em áreas que não tiveram coberturas com herbicidas e agora vai acabando passando de um ciclo para o outro e aumentando de um ano para o outro. A situação tem chamado bastante a atenção dos produtores. Também a gente conversou, você está vendo aí na tela a notícia no site do Notícias Agrícolas, tem as imagens que o Antônio mostrou para a gente também. A situação também está complicada lá em Guaíra, no estado de São Paulo, mas próximo a Minas Gerais, outra região paulista. O Renato Silva, produtor rural lá na região, destacou que as lavouras de soja estão boas, mas a preocupação é a mosca branca, que começou a atacar não só em Guaíra, mas em toda a região. Começaram as aplicações de defensivos e fica o alerta para a safra de feijão, que vem logo pela sequência. O Renato Silva até destacando que a recomendação neste momento é postergar o plantio da segunda safra de feijão lá na região, que normalmente costuma acontecer por volta do mês de março. A recomendação nesse momento é empurrar esse plantio para os meses de maio, junho, justamente tentando fugir dessa situação, dessa alta pressão das moscas. Nós conversamos também com alguns especialistas para tentar entender um pouquinho esse comportamento do inseto e o que tem causado esse aumento da pressão. Nós conversamos, por exemplo, com um entomologista, o Paulo Garolo. Ele destacou essa situação de clima puxando bastante essa pressão. Momentos mais secos e com temperaturas elevadas favorecem a infestação das pragas, a reprodução das moscas também. Isso tem aumentado essas implicações. A Lúcia Vivan, entomologista da Fundação MT, também destacou a importância de fazer o monitoramento das lavouras e entrar com essas aplicações rapidamente, focando não só nos adultos da mosca, mas também nas larvas, nas ninfas, já que esse controle pode ser ainda mais efetivo nessa fase de reprodução do inseto. A Eliane Quintela, pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão, também destacou os grandes prejuízos que podem aparecer nas lavouras diante da ação da mosca branca, as dificuldades nesse controle e a importância de entrar com essas aplicações o mais cedo possível, o mais rápido possível nas lavouras. Inclusive, o pessoal destacou aqui para a gente as perdas que aconteceram nos últimos anos. O Renato Silva, lá de Guaíra, no interior de São Paulo, destacou que na safra passada, por exemplo, a safra de feijão de 2024, 20 mil hectares foram plantados com feijão num raio de 150 quilômetros lá na região de Guaíra. Desses 20 mil hectares, 2 mil hectares tiveram que ser gradeados em função da alta pressão da praga e outras áreas tiveram produção de apenas entre 10 e 20 sacas por hectare em função desse ataque das pragas, uma situação muito complicada de pressão de pragas lá no interior paulista, interior de São Paulo, que vem se repetindo nesse ano. O produtor já com atenção bastante ligada tanto para a safra de soja que está em desenvolvimento, quanto para a sequência das atividades, a segunda safra de feijão, por exemplo. Vamos seguir o nosso giro de notícias, porque tem mais estimativas oficiais de safra para a soja aqui no Brasil. Dessa vez, a consultoria Redpoint, destacando a projeção de 170,7 milhões de toneladas para a soja 24-25 no Brasil, de acordo com o último levantamento da Redpoint Global Market
divulgados nessa quinta-feira, ontem desta semana. O relatório da consultoria estima uma área plantada de 47,5 milhões de hectares nessa temporada, o que também tem um recorde superando as expectativas ali de produtividade de 59,8 sacas por hectare na projeção nacional. Ainda de acordo com a Redpoint, apesar de problemas produtivos no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, em função da baixa umidade nas últimas semanas, as altas produtividades esperadas para Paraná e Mato Grosso devem garantir produção recorde da oleaginosa, abre aspas, para o relatório da Redpoint Global Market. Dessa forma, ainda é importante acompanharmos as condições climáticas para o desenvolvimento da safra gaúcha, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Já os estados da faixa central do país, devemos ter atenção às condições climáticas para a finalização do desenvolvimento e avanço dos trabalhos de colheita que já estão começando no Paraná e Mato Grosso. De qualquer forma, mesmo que novos cortes sejam necessários, dificilmente veremos reduções suficientes para não atingirmos uma produção recorde nessa safra, acrescenta a consultoria. Então, a Redpoint Global Market estimando 170 milhões de toneladas de soja colhidas nessa temporada, renovando o recorde de produção brasileira, subindo ali com relação às safras anteriores. Continuando o nosso giro, vamos agora para a questão logística, porque o plano para o desenvolvimento ferroviário deve ser lançado no mês de fevereiro, de acordo com o ministro dos Transportes, o Renan Filho. Abre aspas para o ministro dos Transportes. Tive uma primeira conversa com o presidente Lula, apresentando a ele a carteira de projetos. O presidente aprovou e nós estamos organizando para fazer o lançamento nos primeiros dias de fevereiro, logo na primeira quinzena do mês. Vamos divulgar os projetos, discutir com o mercado, os investidores, e vai ser super relevante porque é muito necessário que a gente retire carga e coloque nas ferrovias para evitar os conflitos rodoviários que o Brasil ainda vive. Ainda de acordo com o ministro dos Transportes, o Renan Filho, o Brasil deve investir entre 70 e 80 bilhões de reais nas ferrovias e rodovias do Brasil para tentar melhorar essa situação logística que a gente vem acompanhando ano após ano, bastante dificuldade para escoar a safra, para receber insumos, as rodovias bastante complicadas, com o frete bastante caro. Uma melhora nesse sistema ferroviário brasileiro pode ajudar de alguma forma a escoar essa produção, melhorar o custo de frete, até mesmo de repente a rapidez para chegar a essas cargas das regiões produtoras lá nos portos para exportação. É uma situação que pode beneficiar bastante o setor agro brasileiro. Vamos olhar agora para o feijão, porque informações atualizadas pelo IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão, destacam que a colheita segue para a reta final em meio às chuvas que acontecem neste verão. Atualmente, o mercado do feijão carioca no Paraná tem uma situação, ao mesmo tempo, comerciantes relatando bons volumes de negócios, outros descrevendo o mercado calmo e com pouca demanda. A colheita segue para a fase final em meio às chuvas de verão e o preço máximo para a melhor qualidade do feijão carioca está em torno de R$ 200. Abaixo desse valor, há uma ampla variedade de produtos com diferentes níveis de qualidade e preços disponíveis. O IBRAF ainda destaca que empacotadores de diversos polos consumidores parecem adotar uma estratégia de aguardar até o último momento para realizar as compras, já que essa abordagem visa minimizar os riscos de novas quedas no preço. No entanto, é importante destacar que, conforme a colheita se aproxima do final, a possibilidade de quedas significativas nos preços tende a diminuir, gerando uma expectativa de estabilização nas cotações. À medida que a colheita avança, a pressão para os preços caiam deve se reduzir, uma vez que a oferta de feijão carioca se torna mais limitada. Diante disso, os empacotadores que esperarem demais podem acabar perdendo boas oportunidades, especialmente se os preços se estabilizarem em níveis menos atrativos. É o destaque do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão, para essa safra de feijão que está chegando ali na reta final de colheita, especialmente lá no Paraná. Para a gente encerrar o nosso giro de informações, vamos lá para o Rio Grande do Sul, porque o novo relatório da Emater, o novo boletim conjuntural divulgado pela Emater Ascar, apontou o prejuízo no desenvolvimento das lavouras de verão diante da estiagem gaúcha. A gente vem acompanhando bastante de perto aqui no Realidades da Safra todos esses impactos da falta de chuva para os produtores gaúchos. De acordo com o informativo da entidade, as áreas mais afetadas são aquelas semeadas no início de novembro, em que apresentam floração abaixo do esperado, com queda de folhas e flores, resultando em perdas significativas de estruturas reprodutivas
chuvas e potencial de decréscimo na produtividade. As lavouras de soja implantadas em dezembro tiveram ausência de fechamento das entrelinhas, intensificando a perda de umidade no solo devido à maior exposição ao vento e à radiação solar, além de favorecer a reinfestação de plantas daninhas. Já as regiões mais críticas, em razão do longo período sem precipitações ou da presença de solos rasos e arenosos, observa-se mortalidade de plantas jovens por enraizamento inadequado, folhas comprometidas e desenvolvimento vegetativo abaixo do esperado. No entanto, de acordo com os técnicos da Emater, as condições de estiagem não são uniformes no estado. Lavouras mais a leste do território estadual, o estresse hídrico diminuiu de forma significativa, aproximando-se de condições climáticas normais. Já nas regiões mais elevadas do Planalto e nos campos de cima da serra, os volumes de chuva mais regulares têm contribuído para manter o potencial produtivo das lavouras mais próximos do projetado. Então, a Emater atualizando a situação das lavouras de verão lá do Rio Grande do Sul, diante desse cenário de estiagem, de falta de chuvas que a gente vem acompanhando bastante de perto aqui ao longo da nossa programação, ao longo do Realidades da Safra. Assim a gente chega ao final de mais um programa Realidades da Safra, um momento aqui do Notícias Agrícolas para você, produtor rural, participar com a gente e irmos juntos montando um cenário, montando um quadro do desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões produtoras do Brasil. Eu já deixo o convite que na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, vai ter um programa especial do Realidades da Safra, mostrando o desenvolvimento das lavouras lá em Rio Verde, no sudoeste goiano. A equipe do Notícias Agrícolas esteve por lá nos últimos dias e vamos trazer informações, entrevistas com produtores, analistas, especialistas da região, mostrando o desenvolvimento dessas áreas lá na região sudoeste goiana. Você não pode perder um programa especial com bastante informação colhida em loco, lá em Rio Verde, no sudoeste goiano. Eu já deixo aqui o convite para você na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Eu te espero aqui no site do Notícias Agrícolas e também no nosso canal oficial no YouTube. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.